Neste vídeo, será apresentado o sistema de agenda para a advocacia. E vamos começar pelo cadastro de clientes. Além das informações pessoais, que pode ser informado nessa tela, temos aqui ao lado do campo telefone a opção de informar o telefone de pessoas próximas a este cliente, além do responsável legal quando este é menor de idade. O campo indicado por, podemos informar o nome da pessoa que fez a indicação desse cliente para o escritório. E no campo parceiro, o nome dos advogados que farão parte do contrato. Porém, este campo não seria necessário, porque quando feito o acordo, ele já fica gravado no cadastro do cliente quais são os advogados que fizeram parte do contrato. Então, feito o cadastro, nós temos aqui as abas que ficam as informações. Então, na aba dados são todas as informações pessoais, além do cliente, da pessoa que indicou o cliente e o nome dos parceiros que são advogados. Quando feito o acordo, fica gravado nessa aba vendas o nome do acordo, o valor que foi cobrado do cliente, os advogados e o número do processo quando tiver. Temos aqui a aba atendimentos e agenda. Todo o agendamento, ele fica gravado nessa aba agenda. Além disso, ele é replicado para a aba atendimentos. Porém, em atendimentos, nós temos a opção de fazer a inclusão sem a necessidade de gerar agenda, além de poder anexar um arquivo. Na aba agenda, nós temos uma parte de histórico de quando foi feita a inclusão, quem é a pessoa que fez a inclusão da agenda, quando foi feita a alteração, toda alteração que foi feita, quem é a pessoa que concluiu e cancelou. Na aba anexo, nós temos a opção de imprimir a procuração, que é a impressão em Word, e também a declaração de pobreza, que também é em documento Word. Na aba Contatos, ficam as informações de telefones que foram gravados no momento do cadastro de cliente. E na aba Responsável, é o responsável legal pelo menor de idade. Agora, nós vamos entrar na parte da agenda, onde pode ser feito o controle de agendamentos gerenciais dentro da empresa e controle também dos prazos dos processos. Então, aqui você pode fazer um agendamento individual ou em lote. O que seria em lote? Quando você vai marcar para mais de um advogado o atendimento ao cliente ou qualquer outro tipo de situação, uma reunião, pode estar utilizando a opção de agendamento em lote. E o agendamento individual, que é somente para o usuário que eu vou estar selecionando na tela. Nesta opção, nós temos o cadastro de tipos de agendamentos, onde todos que estaremos utilizando na agenda. Quando feito o cadastro do agendamento, nós temos aqui no cliente esse agendamento gravado, quem foi que incluiu e a data que incluiu. E, consequentemente, em atendimentos, a informação que eu coloquei na descrição. Quando esse agendamento ele é concluído,
ele pergunta se eu quero incluir algum anexo para o cliente. Se eu colocar que sim, ele vai pedir para eu informar o documento e, consequentemente, no cadastro do cliente, ele vai ficar gravado o texto que eu informei na conclusão, além de termos aqui também na agenda, e na aba anexo ele vai ficar o arquivo que eu anexei. Aqui na agenda, nós temos a opção de selecionar este botão prazos, onde ele irá mostrar para nós na tela somente os prazos do cliente. Então, vamos incluir um agendamento do tipo prazo. Então, quando desmarcado a opção prazo, eu tenho o agendamento da consulta que eu fiz e na aba prazo, o prazo que eu tenho deste cliente. Quando marcado o botão prazos, ele mostra para nós somente o atendimento que é do tipo prazo. Então, ficando melhor a visualização quando eu tenho para ver os prazos que eu tenho a cumprir no dia. Além dessas situações, eu tenho a opção de cancelamento. Quando eu faço o cancelamento do agendamento, ele fica registrado com duplo clique o motivo que eu informei. E também, no cadastro do cliente, na aba Agenda, além de informar do que está cancelado, qual que foi o motivo que eu cancelei e quem foi que fez o cancelamento e a data que foi feito este cancelamento. Temos uma situação no sistema de agenda para advocacia, que é informar o atendimento ao cliente sem a necessidade de um agendamento. Então, se o cliente chega no escritório e ele não tem um agendamento e a secretária faz o atendimento para ele, ela pode registrar em seu cadastro em atendimentos, localiza-se o cliente e ela pode incluir na data em que o cliente esteve no escritório e o horário que foi falado com ele. Quando feito a gravação desse atendimento, ele pergunta também se quer incluir um anexo, onde eu vou escolher o documento, se eu desejar, e se eu quero incluir um agendamento, que é para a data que o cliente irá voltar no escritório para falar com um advogado sobre o assunto a ser tratado. Então, aqui no cliente, nós tivemos aqui a gravação do atendimento feito para ele, e pode-se observar que não tem o agendamento, porque foi feito o atendimento direto. E na agenda ficou em aberto o agendamento para ele voltar e falar com o advogado. E se eu tivesse feito o anexo, ele ficaria vinculado aqui ao atendimento, o anexo que eu vinculei.
No sistema G4, para a advocacia, nós temos a opção de lançar o acordo feito ao cliente. Então, todo contrato que é feito com o cliente, nós iremos lançar nessa tela de acordo, onde estaremos informando o serviço prestado e o nome dos advogados. Lembrando que todo o cadastro de cliente ele é feito pelo sistema da agenda e replicado para o sistema G4. E quando informado na tela de acordo o nome do cliente, se este for menor de idade, que ele tiver o responsável cadastrado, ele mostra essa tela para eu confirmar se é esta pessoa que fará o pagamento do acordo. Se eu selecionar que sim, ele já trará para mim os dados desse responsável como responsável do pagamento. Caso contrário, ele trará em branco para eu fazer o preenchimento. Temos aqui a opção de informar o número do processo, caso tiver. Em acordo, qual é o acordo que eu estou fazendo com esse cliente? A data do contrato e as observações que eu irei imprimir em contrato e as que eu deixarei apenas no sistema para futuras visualizações. Qual que é o valor do contrato que eu fechei com esse cliente? Em quantas parcelas eu negociei? E qual o valor das parcelas? O sistema então gera para mim a quantidade de parcelas com os vencimentos a partir da data que eu informei em tela e com o valor que eu informei de cada parcela. Quando eu confirmar este contrato, ele irá abrir essa tela para eu informar os advogados que farão parte do mesmo, onde pode ser dividido a comissão. Então, este advogado, ele irá receber 90% de comissão do valor de contrato. Eu irei incluir um novo advogado que irá receber 10%. Porém, se a empresa não trabalha com comissão de advogados, ela não precisa informar esses percentuais. Quando o cliente vai até o escritório fazer o pagamento de sua dívida, nós iremos fazer a baixa no contas a receber. Feito este lançamento, automaticamente o sistema gera no contas a pagar o valor da comissão do advogado. Então, para aquele advogado que nós lançamos 90%, ele recebeu essa porcentagem em cima de R$ 1.500, que era o valor da parcela devida pelo cliente. E o outro advogado recebeu 10% do valor de 1.500. Além disso, nós temos aqui, em contas a receber, o relatório de comissões, que o advogado pode estar visualizando o valor que ele tem a receber, que já foi pago pelo cliente, então são os valores liberados. E tem também a opção a pagar, que é ainda o valor que o cliente deve para o escritório.
E no relatório Títulos e Pagamentos, temos a opção de mostrar para o cliente o valor da dívida com o escritório e o que ele já pagou. Então, neste relatório, ele mostra as parcelas que foram geradas no contrato, se ela teve pagamento, a data que ele pagou, a forma como ele pagou e o valor que ele pagou. E as demais parcelas que estão em aberto com seus devidos vencimentos. Ainda no sistema gerencial para advocacia, nós temos o Mega Dashboard, que é o DRE da empresa. Nele é demonstrado para o administrador o seu resultado líquido, em cima das suas receitas e despesas. Além disso, temos a sua variação de mês a mês, demonstrando se o seu resultado está positivo ou negativo. E o seu resultado líquido em forma de gráfico.